Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade à primeira aula do curso. Naquela aula eu falei para vocês sobre a principal problemática que vai guiar a nossa disciplina, e essa problemática é a problemática da quantidade muito grande de trabalhos científicos que a gente tem. E que com essa grande quantidade de trabalhos científicos a gente precisa de alguma maneira para lidar com isso e criar consenso. Então, existem diversas formas de tentar sintetizar ou resumir a informação científica para que a gente tenha consenso. E vocês vão ver que existem algumas maneiras que vocês já estão mais ou menos acostumados e outras maneiras que talvez sejam novas e, por fim, a maneira meta-analítica, que é o que vocês estão aqui no curso para aprender. Eu falei para vocês que uma das maneiras de tentar solucionar o problema da grande quantidade de trabalhos empíricos na literatura é fazendo uma revisão narrativa. Então vocês já devem ter se deparado com essas revisões ao longo da carreira de vocês, e existem revistas científicas dedicadas exclusivamente a publicar revisões. Uma delas, que é bem famosa, se chama Biological Reviews. Então, Biological Reviews publica artigos de revisão sobre um determinado tema dentro da área de ciências biológicas. E é bem comum vocês encontrarem na Biological Reviews artigos que são revisões narrativas. Então, numa revisão narrativa, vocês basicamente fazem uma busca da literatura sobre um determinado tema e vocês vão sintetizar algum aspecto daquela literatura dentro de um artigo escrito, sem nenhum tipo de análise quantitativa. Tá? A abordagem é totalmente qualitativa. E aí vocês podem pensar em alguns problemas associados com fazer uma revisão narrativa da literatura. O primeiro problema que a gente encontra várias vezes é que as pessoas acreditam que só um especialista com muito tempo de experiência consegue fazer uma revisão da literatura. E por que a gente acredita nisso? A gente acredita nisso porque aquela pessoa que tem muito tempo de experiência numa determinada área, ela é tratada como uma autoridade na área. Então a gente começa a apelar para um argumento de autoridade para justificar a escolha dos artigos que são utilizados para resumir uma determinada área, um determinado tema de pesquisa. E aí a pergunta é, isso é uma boa maneira da gente sintetizar o que está acontecendo numa determinada área de pesquisa? Muitas vezes, numa revisão narrativa, o autor está tentando construir algum argumento. Então, ele vai apresentar um argumento, como é o caso desse artigo que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é um artigo que eu escolhi da Biological Reviews. Esse artigo é uma revisão sobre mudanças climáticas e o efeito dessas mudanças climáticas no comportamento de nidificação em vertebrados. Então, nesse trabalho, que foi publicado tem 3 anos, os autores fazem uma revisão da literatura e eles apresentam, eu vou mostrar um trecho aqui para vocês, eles apresentam um trecho dessa revisão, onde eles dizem o seguinte: estudos de longo prazo ou de longa duração, usando dados de campo, sugerem que uma temperatura ambiental mais alta está associada com o aumento da predação de ninhos em passarinhos da América do Norte. Então, os autores desse trabalho, eles estão apresentando uma conclusão, é uma frase que está mostrando o ponto de vista deles, de que ao aumentar a temperatura em uma determinada área, o número de predação de ninhos naquela área aumenta também. Muitas vezes, numa revisão narrativa, o que a gente vai encontrar na sequência dessa frase é uma série de exemplos. Então, o que vocês estão vendo aí nesse trecho são exemplos para corroborar essa afirmação dos autores. E com base nesses exemplos, os autores vão concluir o argumento deles. Então, nesse caso aqui, os autores estão concluindo que mudanças climáticas, portanto, são capazes de alterar tanto a extensão da predação de ninho, como os grupos de predadores envolvidos. Ou seja, aquele grupo de pesquisadores que escreveu essa revisão narrativa está apresentando um caso de que aumento de temperatura ou mudanças climáticas aumenta a predação de ninho. Eles escolheram alguns artigos empíricos que mostram evidência nessa direção, isso é importante, e eles estão concluindo o argumento deles com base naqueles 3 ou 4 artigos empíricos que eles escolheram. Qual é o problema com uma revisão narrativa como essa? O que os autores estão fazendo, muitas vezes para conseguir tratar de toda aquela literatura que a gente viu que é imensa,
é escolher alguns trabalhos empíricos como exemplo de evidência na direção que eles querem apontar. Eu não estou dizendo que nesse caso que eu mostrei, nesse exemplo, os autores fizeram isso de forma alguma. Eu estou dizendo que você, como autor, pode escolher quais são os exemplos que você vai usar para embasar a sua revisão narrativa. Muitas vezes isso leva para problemas reais. Então, um desses problemas que vocês vão ver nessa figura chama cherry picking, que é basicamente escolher os estudos que você quer para contar a sua versão da história. Então, numa revisão narrativa, você, como leitor, se não estiver prestando atenção, não estiver atento criticamente, você pode cair nessa cilada. Você pode cair na cilada de que os autores escolheram alguns trabalhos para construir a narrativa deles. Outro problema da revisão narrativa é que o autor de um artigo de revisão pode chegar numa conclusão, usando um conjunto de artigos empíricos, e você, como leitor, pode chegar numa conclusão completamente oposta àquela dos autores, usando o mesmo conjunto de artigos. Basicamente, se baseando em interpretações diferentes dos dados. Apesar desses problemas que as revisões narrativas têm, elas são muito importantes. Então, eu estou mostrando para vocês aqui quais são alguns problemas de revisões narrativas, que são propostas para tentar sintetizar conhecimento em uma determinada área, mas elas são super importantes, né? Então, lembra, o problema maior que a gente tem hoje em dia é que a quantidade de informação é muito grande. Então, a quantidade de conhecimento científico que a gente tem sobre uma determinada área é vasta. Como é que a gente lida com isso? Tentando sintetizar e organizar esse conhecimento. Muitas vezes, essas revisões narrativas, elas vão utilizar essa informação, sintetizar isso e propor novas ideias e rumos. Algumas das vezes, os autores vão fazer isso usando a opinião deles e propondo hipóteses que podem ser testadas com base no conhecimento que eles têm. Então, essas revisões narrativas, elas precisam ser olhadas como qualquer outro tipo de evidência científica, com cuidado e com um pensamento crítico bem afiado, mas essas revisões narrativas são importantes para avançar nosso conhecimento. Então, o que a gente vai fazer agora é sair da revisão narrativa e a gente vai começar a olhar para algumas formas quantitativas de resumir a literatura científica. Tá? E quando eu digo quantitativa, o que eu quero dizer é que agora, ao invés de simplesmente contar uma história ou contar uma perspectiva que algum autor pode adotar, a gente vai tentar sintetizar os trabalhos sobre uma determinada área de conhecimento fazendo algum tipo de quantificação. A gente vai estimar algum tipo de parâmetro para tentar mostrar para a gente o que a gente tem de evidência a favor ou contra uma determinada hipótese sobre uma determinada área científica. A primeira forma que a gente vai ver de uma solução quantitativa para resumir a quantidade de artigos científicos é o que a gente chama de contagem de votos. A contagem de votos ela funciona da seguinte maneira. A gente pega uma série de trabalhos da literatura, a gente faz uma busca da literatura, você pode, para essa nossa discussão didática, você pode fazer uma busca no Google Scholar sobre algum assunto, você vai encontrar uma série de resultados. Tá? Então, você vai fazer o seguinte agora com esses resultados. Esses resultados são artigos científicos sobre um determinado assunto. Você vai separar esses artigos científicos naqueles artigos científicos que encontram resultado significativo, falando de resultado estatisticamente significativo, na direção prevista pela sua hipótese. Você vai pegar os trabalhos que encontraram um resultado estatisticamente significativo, só que agora na direção oposta do que a sua hipótese estava prevendo, e você vai contar também os trabalhos que você encontrou que obtiveram um resultado que não foi estatisticamente significativo. Tá? Esses trabalhos agora, você vai pegar cada um deles nessas duas grandes categorias que eu falei, os significativos a favor da sua hipótese versus os significativos contra a hipótese e os não significativos, e você vai contar quantos trabalhos estão em cada uma dessas caixinhas. É por isso que esse tipo de abordagem quantitativa se chama contagem de votos. Você vai simplesmente contar quantos trabalhos estão em cada uma dessas pilhas de artigo. Vamos supor que vocês encontram um cenário que nem o da figura que eu vou colocar aqui, onde vocês encontram uma pilha de artigos que tem resultados significativos e na direção prevista pela sua hipótese, maior do que a pilha de artigos que vai na direção oposta da sua hipótese com resultados não significativos.
que isso significa do ponto de vista de síntese de resultados daquela determinada área científica? Isso significa que a gente tem, de novo, usando a contagem de votos, a gente tem consenso na literatura, mostrando que você tem muito mais evidência científica que corrobora a hipótese prevista do que evidência que não corrobora aquela hipótese ou que encontra, inclusive, um efeito na direção oposta. Tá? Como diz um bom amigo meu, o Glauco Machado, do Departamento de Ecologia da USP, a gente agora pode abraçar a nossa hipótese de pelúcia de maneira generalizada. Tá? Vocês pegaram vários trabalhos de literatura e sintetizaram isso. Agora você tem a situação oposta também. Imagina que agora a pilha de trabalhos científicos com resultados significativos na direção oposta da sua hipótese e resultados não significativos é uma pilha de artigos muito grande. É maior do que a pilha de artigos na direção da sua hipótese. Então agora a gente tem um monte de evidência científica que a gente contou através desses artigos científicos que está rejeitando aquela hipótese prevista pela literatura ou pela teoria. Então agora a gente pode falar que a gente matou a nossa hipótese de pelúcia e a gente pode ir para frente. Agora, contagem de votos, ela não é a melhor maneira quantitativa da gente resumir a literatura ou resumir uma determinada área da ciência. Inclusive, eu não estaria dando para vocês esse curso de meta-análise se contagem de votos fosse a melhor abordagem para a gente quantitativamente sintetizar um determinado assunto. A disciplina é sobre meta-análise e eu quero mostrar para vocês que meta-análise é uma maneira mais robusta de sintetizar do que simplesmente contando o número de artigos que deram resultado na direção prevista ou não. Quais são alguns problemas de contagem de votos? O primeiro problema da contagem de votos é que a contagem de votos ela é baseada na significância estatística dos testes utilizados nos estudos originais. Então, aquela classificação que a gente vai fazer com base em resultado que corrobora a hipótese prevista e resultado que não corrobora a hipótese, ela é feita com base no valor de P que os autores do trabalho científico estão reportando. Se o trabalho original teve um valor de P menor do que 0,05, que é uma convenção, a gente pode falar mais sobre isso nas nossas discussões, se aquele trabalho foi menor do que 0,05, ele foi considerado como sendo estatisticamente significativo, e agora você vai contar aquele trabalho como sendo evidência na direção prevista pela hipótese. O problema da gente fazer isso tem a ver com uma questão que a gente vai abordar em outra aula. Tem a ver com a questão da magnitude do tamanho do efeito. Tá? Não necessariamente um valor de P menor do que 0,05 está associado com um tamanho de efeito que tem uma magnitude biologicamente relevante. A gente vai falar mais sobre isso. Tá? Então quer dizer que você pode encontrar um resultado significativo, mas que ao mesmo tempo, do ponto de vista biológico, é um resultado muito fraco, até negligenciável. Tá? Então esse é um dos problemas. A gente não está levando isso em consideração. Por mais curioso que seja, e eu vou colocar a referência para vocês nas informações do vídeo, quanto mais trabalhos você acrescenta numa análise de contagem de votos, menor é o poder estatístico daquele teste para determinar se você tem mais ou menos evidência em prol de uma hipótese. Então, esse é um teste que a gente não deveria usar com muita frequência, porque, por mais não intuitivo que isso seja, quanto mais estudos você colocar ali, menor vai ser o seu poder estatístico para definir se você tem evidência que corrobora ou não a sua hipótese original. Outra maneira de tentar sintetizar os dados da literatura é através da combinação de probabilidades. Tá? Isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente falou até agora. A gente falou da revisão narrativa da literatura, a gente falou também da contagem de votos, onde a gente simplesmente conta quantos artigos têm resultado significativo ou não. Combinar as probabilidades é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Vocês vão pegar vários trabalhos empíricos da literatura e você vai utilizar algum tipo de método para combinar os níveis de significância dos diferentes trabalhos. Eu vou botar para vocês mais uma vez um artigo que explica como isso é feito. Eu não quero entrar muito em detalhe dessas outras alternativas para não tomar muito do nosso tempo. Mas para resumir para vocês,
existem mais ou menos uns 20 métodos diferentes que servem para combinar os valores de significância dos trabalhos empíricos. Para dar um exemplo para vocês de como isso é feito, tem um trabalho de 2004, que eu vou colocar a referência também, que testa se existe um trade-off, ou seja, uma demanda conflitante, entre defesas induzidas e defesas constitutivas de plantas contra a herbivoria. Então, a teoria prevê que se uma planta investe mais em um tipo de defesa, por exemplo, se ela investe mais em defesas induzidas, ela vai ter menos recurso para investir em outro tipo de defesa. Então, os autores desse trabalho de 2004, a Julia Korycheva e coautores, testaram essa hipótese do trade-off usando vários trabalhos empíricos com diversas espécies de plantas. Só que a maneira como eles combinaram os resultados foi através da combinação de probabilidades. O que vocês estão vendo na tela agora é um dos cálculos que podem ser utilizados para combinar as probabilidades de diferentes estudos para a gente saber se tem evidência generalizada ou não em prol de uma hipótese. Então, no caso desse trabalho da Korycheva, aplicando esse cálculo para 14 estudos diferentes que eles conseguiram encontrar, eles descobriram que a inclinação, então esse trabalho ele mediu a inclinação da relação entre investimento em um tipo de defesa e outro tipo de defesa. Então essa inclinação ela pode ser negativa, se você investe mais em algum tipo de defesa, você diminui o investimento em outro tipo de defesa. Você pode encontrar uma inclinação que não difere de zero, ou seja, aumentar o investimento em algum determinado tipo de defesa induzida, por exemplo, não influencia muito o que está acontecendo com o segundo tipo de defesa, ou inclusive você pode encontrar um resultado na direção completamente oposta da hipótese do trade-off. Você pode encontrar uma relação positiva. Se uma planta investe muito em um determinado tipo de defesa induzida, ela pode estar associada com um investimento muito alto também numa defesa constitutiva. Korycheva e os coautores pegaram as inclinações dessas retas, de 14 trabalhos diferentes, e eles testaram se a significância estatística dessas inclinações era diferente de zero. A Korycheva e os coautores descobriram que em apenas 4 trabalhos dos 14 trabalhos que eles incluíram nessa síntese por combinação de probabilidades, a inclinação dessas retas era menor do que 1, ou seja, em apenas 4 trabalhos a inclinação era negativa. E eles descobriram, através da combinação de probabilidades, que o valor de P para essas inclinações negativas era um valor menor do que 0,00005. Ou seja, segundo esse trabalho, existia evidência para 4 de 14 trabalhos de que as plantas diminuem investimento em um tipo de defesa quando elas investem mais em outro. Ou seja, a gente tem evidência que em parte dos trabalhos você corrobora a hipótese do trade-off, mas não em todos os trabalhos. Então até agora a gente falou sobre revisão narrativa da literatura, a gente falou um pouquinho sobre a contagem de votos e a gente falou um pouquinho sobre a combinação de probabilidades. O que eu vou começar a mostrar para vocês agora são os princípios de uma meta-análise. Então, o que vocês vão ver no vídeo agora é uma figura mostrando a capa de um livro que eu acho bem interessante, que vale a pena dar uma olhada quando vocês tiverem algum tempinho, que é um livro que chama How Science Takes Stock. É um livro que foi escrito por um autor chamado Morton Hunt. E nesse livro, o Morton conta pra gente um pouco da história de como a meta-análise se desenvolveu. Inclusive, ele explica nesse livro um pouco sobre de onde surgiu o nome, o termo meta-análise. Então, a meta-análise, ela passa a ser uma outra maneira quantitativa da gente sintetizar resultados empíricos com relação a alguma área de estudo. A diferença da meta-análise com relação aos outros 2 tipos de formas de quantificar é que a meta-análise está interessada em resumir a magnitude do efeito. Então, diferentemente da contagem de votos, você está simplesmente colocando em caixinha se foi significativo ou não, e diferente da combinação de probabilidades, que está interessado nos valores de P, na meta-análise, a gente está interessado em sintetizar qual é a intensidade, ou qual é a magnitude de um determinado tamanho de efeito. E a gente vai entrar em detalhes sobre o que significa um tamanho de efeito em uma das aulas mais para frente, mas eu vou dar um resuminho para vocês aqui.
Vocês podem pensar num tamanho de efeito como uma medida que serve para quantificar, por exemplo, a diferença entre dois grupos. Tá? Então, a situação mais simples que eu consigo pensar rapidinho é: pega uma espécie de passarinho qualquer e, por algum motivo, os pesquisadores estão interessados em saber se machos e fêmeas têm tamanhos ou se têm massas corporais diferentes. Eles querem saber se existe alguma evidência de dimorfismo sexual numa espécie de passarinho. Tá? Então você vai lá para o campo, coleta um monte de passarinhos, mede o peso desses passarinhos, depois você investiga se machos e fêmeas têm pesos médios diferentes. Tá? E aí vamos supor que nesse caso as fêmeas têm uma massa corporal muito maior do que os machos e você precisa quantificar essa diferença. Tá? Então a gente está falando de médias para machos e médias para as fêmeas, e a gente quer saber se essa média dos machos e das fêmeas é diferente. O tamanho de efeito, nesse caso, vai ser a diferença entre as duas médias. Tá? Então, o tamanho de efeito ele te demonstra uma diferença entre dois grupos. Aqui eu não estou falando se essa diferença é ou não é diferente do ponto de vista estatístico. Tá? Não quero saber agora, se a gente usar um teste estatístico, se esse teste vai ter um valor de P menor do que 0,05 ou não. Eu quero simplesmente calcular qual é a diferença. Se a gente medir os passarinhos em gramas, qual é a diferença de peso desses dois grupos de passarinhos em gramas? Isso é uma medida de tamanho de efeito. Essa medida pode ser muito pequena, a gente pode estar falando de uma diferença média na terceira casa decimal. Para um passarinho que pesa, vamos lá, para um passarinho que pesa em média 20 gramas, será que é relevante biologicamente uma diferença média na terceira ou na quarta casa decimal? Ou será que é relevante biologicamente uma diferença média na casa das unidades de gramas ou dezenas de gramas? Então é algo para vocês pensarem. Então a meta-análise serve para combinar diferentes medidas de tamanho de efeito. Eu vou mostrar para vocês agora um quadro comparativo que está no livro texto que a gente usa na aula, no nosso curso também. E nessa tabela comparativa, que se não me engano é a primeira tabela que aparece no livro, a tabela resume diferenças e similaridades entre os tipos de método de síntese, de pesquisa. Tá? E essa tabela ela vai mostrar para vocês os 4 tipos diferentes de método de síntese que eu falei até agora. Então vamos lá, o que vocês estão vendo aí, na primeira coluna, são características daquele determinado método ou tipo de síntese. Então, cada uma das linhas representa uma característica diferente desse método, e aí cada uma das colunas a seguir representa um dos tipos de método de síntese que eu mencionei até agora. Revisão narrativa, contagem de voto, combinação de probabilidade e a meta-análise. E para cada célula dessa tabela, os autores colocaram ali se aquele tipo de síntese responde ou não àquela pergunta. Então a primeira linha, ela quer dizer se aquele tipo de síntese impõe algum tipo de restrição com relação aos estudos que serão utilizados na revisão. E vocês vão ver que nenhum dos tipos de método de síntese, com exceção da meta-análise, impõe alguma restrição do que você pode usar. Isso faz parte dos protocolos de utilização desses métodos. E agora o que eu quero fazer para vocês é mostrar, através dessa tabela bem simples, que a meta-análise é uma maneira mais robusta da gente fazer uma quantificação da síntese sobre alguma área da ciência. Então a meta-análise, diferente dos outros tipos de método de revisão, ela apresenta para a gente restrições ou regras com relação ao que a gente pode usar para fazer a síntese. Então a meta-análise é uma maneira rigorosa da gente fazer essa revisão. O próximo ponto dessa tabela lida com a questão que eu acabei de falar para vocês. O que esses tipos de método de síntese estão interessados em incluir para a tomada de decisão, para fazer inferência estatística deles. Os 3 primeiros métodos de síntese que eu falei, eles interpretam os resultados dos estudos originais com base na significância estatística. Já a meta-análise, não. Então eu acabei de falar para vocês que a meta-análise toma essas decisões, do ponto de vista de inferência, com base em tamanhos de efeito. O pensamento meta-analítico não está preocupado com esse corte arbitrário
do P místico de 0,05. A gente vai trabalhar nessa disciplina ao longo dos próximos dias, como se desapegar de tudo isso que a gente foi ensinado por muito tempo na graduação e na pós-graduação. A gente pode, daqui para frente, acredita em mim, a gente pode deixar o valor de P de lado e vocês vão ver no final da disciplina que isso faz sentido. O terceiro ponto de comparação tem a ver com o tamanho amostral e o poder estatístico dos trabalhos originais sendo utilizados. Então, pelo que eu falei para vocês até agora, os métodos narrativos, contagem de voto e de combinação de probabilidade, eles não se preocupam com o tamanho da amostra desses trabalhos originais e tampouco se preocupam ou levam em consideração o poder estatístico dos testes que foram realizados nos trabalhos originais. A combinação de probabilidades, dependendo de como você calcula, ela leva em consideração sim o poder estatístico ou o tamanho de amostra. Então, nesse caso, combinação de probabilidades é um pouco mais semelhante da meta-análise. Então, vocês vão ver mais para frente no curso que a meta-análise ela leva em consideração o tamanho do estudo, o tamanho de amostra de cada estudo original, ou a robustez desses testes estatísticos originais, de onde a gente está tirando as estimativas. Ou seja, a meta-análise está levando em consideração a qualidade da informação. A gente não está simplesmente juntando toda essa informação. A gente está juntando essa informação, ponderando isso pela qualidade da informação. O próximo ponto de comparação entre os métodos de síntese tem a ver com testar ou não se a estimativa média, a gente está falando de sintetizar conhecimento, lembra? Então agora eu vou falar de uma estimativa média desses trabalhos originais. Será que essa estimativa média de efeito ela é diferente de zero? Então pensa no exemplo que eu falei da massa corporal dos passarinhos. Será que a diferença média, comparando agora tamanho de macho e fêmea em diferentes espécies de passarinhos, será que essa diferença para 20 espécies de passarinho é diferente de zero? Ou seja, será que machos e fêmeas diferem do ponto de vista estatístico um do outro ou não? Os primeiros dois métodos de síntese, eles não se preocupam com avaliar essa questão que a gente acabou de levantar, sobre o tamanho de efeito médio. Já a combinação de probabilidades e a meta-análise, sim. A gente vai ver mais para frente que a meta-análise ela vai fornecer, a gente vai calcular através da meta-análise um tamanho de efeito médio para uma determinada diferença entre grupos ou para uma determinada correlação entre duas variáveis. E a gente vai testar se esse efeito médio é ou não é diferente de zero. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Outro ponto de discussão para a gente comparar essas diferentes formas de síntese é com relação à magnitude do tamanho de efeito. Eu mostrei para vocês, agora há pouco, que a meta-análise está interessada em estimar esse tamanho de efeito. A gente quer saber se grupos são diferentes ou não, e se essa diferença tem alguma relevância do ponto de vista biológico. Para fazer isso, a gente precisa calcular um tamanho de efeito. E a única forma de síntese que fornece um tamanho de efeito e avalia a magnitude desse tamanho de efeito é a meta-análise. Tá? E isso está associado com que a gente está interessado do ponto de vista biológico, como pesquisadores que trabalham com ciências naturais, que é a relevância biológica de um determinado fenômeno. E o último ponto, a meta-análise, diferente dos outros métodos de síntese, é o único método que a gente tem de revisão que permite que a gente avalie quais são as fontes de variância entre os estudos originais que foram incluídos naquele trabalho. O que está causando variação nos resultados? Eu falei para vocês na outra aula que quanto mais trabalhos a gente faz em uma determinada área, maior é a variação entre os resultados daqueles trabalhos. Nenhum outro método de síntese até agora, ele leva em consideração essa variação. E a meta-análise leva. Então, com a meta-análise, a gente vai conseguir agora quantificar essa variação, que é importante, saber o quanto de variação entre aqueles trabalhos é variação de verdade, não é ruído simplesmente por diferenças de tamanho amostral, e de onde vem essa variação. Então, a gente consegue
investigar essas perguntas que são bastante interessantes quando a gente pensa em trabalhos do ponto de vista biológico. Então vamos lá, a gente fez um breve resumo de métodos de síntese da literatura. Eu falei para vocês de 4 métodos de síntese. Vocês vão encontrá-los na literatura e eu espero que vocês leiam de maneira crítica todos esses trabalhos e tirem a melhor informação possível dali. Mas agora a gente vai mudar de marcha e vamos começar a falar mais propriamente dito da meta-análise, que é o foco desse curso. Tá? Eu falei para vocês que o problema é lidar com uma quantidade grande de estudos, e a meta-análise ela se propõe a resolver esse tipo de problema, fornecendo uma síntese quantitativa da literatura. O que a gente faz como base para a meta-análise volta naquela ideia que eu comecei a apresentar para vocês dos tamanhos de efeito. A gente vai pegar diferentes estudos empíricos que a gente encontra na literatura e a gente vai tentar transformar os diferentes resultados desses estudos empíricos para uma escala comum para a gente conseguir resumir esses dados e apresentar para os leitores agora uma estimativa média que seja comparável entre todos esses estudos. Aqui vale abrir um parênteses, eu falei para vocês do livro do Morton Hunt, e dentro desse parênteses eu queria falar um pouquinho sobre de onde vem meta-análise. A meta-análise, assim como diversas outras técnicas estatísticas que a gente usa em ciências biológicas, e eu vou me resumir agora a ciências biológicas porque a proposta desse curso é trabalhar com ecologia e evolução. A meta-análise ela não surge nas ciências biológicas, a meta-análise surge nas ciências da saúde. Então, o histórico da meta-análise vem de vários trabalhos de psicologia, trabalhos de medicina e trabalhos na área de educação quantitativa. Então, na década de 70, a gente tem o surgimento, a gente tem um avanço das técnicas meta-analíticas nessas áreas que eu acabei de falar para vocês. O que essas áreas têm em comum? Eu falei para vocês das ciências da saúde, medicina, a farmacologia, fisiologia, a psicologia, educação, ciências sociais. O que essas áreas todas têm em comum? Quando a gente está sintetizando trabalhos empíricos que foram feitos nessas áreas de estudo. Todas essas ciências, elas trabalham quase que exclusivamente com uma única espécie, com o ser humano. E se a gente parar para pensar, principalmente agora aproveitando esse momento caótico que a gente está vivendo, que as pessoas estão prestando atenção, pelo menos nos trabalhos com relação a testes de fármaco, todos esses testes de fármaco que estão sendo feitos agora, por exemplo, com cloroquina, eles estão testando o efeito de um fármaco em diferentes populações de humanos. É a mesma espécie. E o protocolo para testar essas drogas, eles são muito semelhantes. Então, a gente tem uma situação super favorável para sintetizar resultados. Você tem diversos estudos acontecendo com a mesma espécie, com humanos, usando protocolos muito semelhantes de desenho experimental, de aplicação do tratamento, de monitoramento desses grupos. São as mesmas variáveis que a gente está medindo em todos esses indivíduos. E se você está medindo as mesmas variáveis, o mesmo desenho experimental, na mesma espécie, praticamente tudo que está acontecendo nesses trabalhos empíricos conversa entre si. A gente está falando de trabalhos que são como laranjas no mesmo saco. Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo muito parecido entre si. Então, resumir ou sintetizar esses resultados com uma meta-análise parece uma coisa muito corriqueira. Agora, quando a gente faz isso numa meta-análise dentro dos nossos sistemas biológicos, as coisas geralmente tendem a ficar mais complicadas. Primeiro que, muitas vezes, o que está acontecendo do ponto de vista de ecologia, evolução, é que a gente está testando algum tipo de hipótese que foi lançada por um modelo teórico ou foi proposta em algum modelo verbal, e diversos pesquisadores estão testando essas hipóteses com diferentes sistemas de estudo. Esses diferentes sistemas de estudo podem ser desde diferentes espécies, então a gente não está mais falando só de humano, a gente está falando agora de N diferentes tipos de espécies diferentes. A gente está falando em ambientes diferentes, em ecossistemas diferentes, biomas diferentes, climas diferentes.
Os grupos de estudo aplicam muitas vezes protocolos de coleta de dados que são muito distintos, e às vezes, para testar alguma hipótese baseada em teoria, a gente está medindo no campo, nos nossos trabalhos de campo e nos experimentos, variáveis muito diferentes. Enquanto que em um trabalho com algum fármaco em humanos, a gente está medindo quase sempre as mesmas variáveis resposta, quando a gente faz esses trabalhos em biologia, em ecologia e evolução, para testar uma hipótese, a gente muitas vezes mede variáveis diferentes, que do ponto de vista teórico representam a mesma variável teórica. Então agora na biologia a gente está lidando com uma complexidade muito grande de tamanhos de efeito, por conta de todo esse detalhamento que eu mostrei para vocês. Então a primeira pergunta que a gente precisa se fazer, antes de começar uma meta-análise, antes de colocar a mão na massa, e começar a querer comparar estimativas aqui e ali, a gente precisa se perguntar se os trabalhos que estão sendo feitos fazem sentido de serem combinados em uma síntese da literatura. Tá? Então é importante a gente se perguntar esse tipo de coisa antes de começar uma meta-análise. Mas vamos lá, vamos para frente. Vamos supor que a gente preenche esses requisitos, a gente como pesquisador está confortável em juntar esses trabalhos. O próximo passo, então, para a gente entender a base da meta-análise é falar um pouquinho mais sobre estatísticas de tamanho de efeito. Eu vou usar um exemplo para vocês aqui, que é um estudo que foi realizado por um grupo de pesquisa de colegas aqui do Brasil, que estão investigando efeito de cuidado parental. Então a gente sabe que em diversas espécies, os pais eles protegem a prole contra predação, contra parasitas, contra fatores ambientais, como aumento de temperatura excessiva ou queda de temperatura. Então, o que vocês vão ver na figura aqui são gráficos que eu tirei de 2 trabalhos empíricos que eu utilizei em uma meta-análise que eu publiquei com colegas um tempo atrás. Tá? O que a gente está vendo nesses gráficos, vamos começar pelo gráfico de Busato et al. 2007, são número de ovos no eixo Y e diferentes tratamentos no eixo X. Tá? Esses diferentes tratamentos são tratamentos de remoção do indivíduo parental que estava cuidando de uma prole. Tá? Nesse caso, de uma espécie de opilião. Então, esses pesquisadores foram para campo, eles separaram opiliões com desovas em 2 grupos, um grupo controle, onde os parentais foram removidos e colocados de volta em cima da desova, e um grupo tratamento, onde os parentais foram removidos de cima da desova. E a ideia desses pesquisadores era testar se o cuidado parental fornece algum benefício para esses ovos. E o que eles fizeram foi medir a quantidade de ovos no dia 0 do experimento e depois de 2 semanas, que são os 2 box plots que vocês estão vendo mais à direita. Então, como vocês podem ver, no grupo controle que o indivíduo parental estava presente, não parece ter havido uma redução muito grande no número de ovos ao longo de 2 semanas. Agora, quando a gente remove o indivíduo parental, depois de 2 semanas, praticamente todos os ovos daquela desova são destruídos. Então, nesse caso, nesse trabalho empírico, a gente parece ter alguma evidência de uma diminuição da sobrevivência dos filhotes por conta de predação. No painel que eu mostrei para vocês do lado direito da figura, vocês vão encontrar agora o mesmo tipo de trabalho, investigando se remover os parentais influencia o número de filhotes ou o tamanho da prole, só que agora, em vez de opiliões, a gente está falando de aranhas. Tá? E esse é um trabalho que os pesquisadores fizeram exatamente a mesma coisa, encontraram aranhas com filhotes, com juvenis, e mantiveram um grupo controle com a fêmea junto com os ovos e um grupo tratamento onde a fêmea foi removida. Voltaram lá 5 dias depois para ver o que estava acontecendo. Mais uma vez, nesse trabalho empírico, a gente observa uma redução no número de filhotes ao longo do tempo. Tá? Então, o que a gente está interessado em saber aqui é qual é a diferença de tamanho de efeito entre o grupo controle e o grupo tratamento ao final do experimento. Isso dá para a gente uma medida de quão intenso ou quão benéfico é o cuidado parental nessas espécies. E é para isso que a gente utiliza uma métrica de tamanho de efeito, para calcular o quão intenso ou quão grande ou pequeno é essa diferença entre 2 grupos.
tamanho de efeito vai dar informação para a gente sobre a magnitude do efeito e sobre a direção do efeito. Se esse efeito é positivo ou negativo, obviamente levando em consideração que um desses grupos vai ser tratado como o patamar. Então a gente pode levar em consideração que o patamar é o grupo controle e a diferença vai ser com relação ao grupo controle. Uma medida de tamanho de efeito que a gente utiliza chama log odds ratio. Tá? Ela é uma razão de probabilidades transformada para a escala log para a gente conseguir ajustar os modelos de maneira mais adequada. E de maneira bem resumida, o que esse tamanho de efeito representa é o número de vezes que é mais provável um evento acontecer com um grupo, nesse caso com um tratamento, versus o grupo controle. Então, nesses dois casos, o que eu estou mostrando para vocês na imagem na tela agora, é o cálculo dessa medida de tamanho de efeito, logs odd ratio, para cada um desses dois trabalhos. Tá? Então, se a gente calcular, e a gente vai ver como calcular isso mais para frente, o log odds ratio para o trabalho do Busato e colaboradores de 2007, essa estimativa de tamanho de efeito tem um valor de 3,35, enquanto se a gente calcular um log odds ratio para o trabalho do Gonzaga e colaboradores, esse log odds ratio tem um valor de 3,63. A coisa bonita da gente colocar essas estimativas em unidade de tamanho de efeito é que agora a gente pode comparar o tamanho de efeito entre esses dois trabalhos. Se vocês lembrarem o que eu falei na imagem anterior, um trabalho foi feito com opiliões e medindo o número de ovos, e outro trabalho foi feito com aranha e número de filhotes. São escalas diferentes. Agora, se a gente converte tudo para tamanho de efeito, a gente está falando agora da mesma escala. E essas medidas agora são comparáveis entre si. Então, o tamanho de efeito permite que a gente junte essas informações de maneira razoável e que faça sentido biologicamente. Ok, pessoal, eu queria passar adiante agora para a gente cobrir de maneira um pouco mais abrangente alguns princípios de meta-análise, mas antes disso eu queria mostrar para vocês por que eu acho relevante vocês aprenderem sobre meta-análise. Esse gráfico que está na tela agora, ele mostra para vocês a evolução no número de meta-análises e meta-regressões, e a gente vai ver o que são meta-regressões mais para frente, em ecologia e evolução. Eu compilei esses dados usando a plataforma Web of Science e eu atualizei esses dados pela última vez em dezembro de 2017. Tá? Então está um pouquinho defasado, mas essa tendência mostra para vocês o que está acontecendo no nosso campo de atuação. As primeiras meta-análises em ecologia e evolução surgiram na década de 80, como vocês podem ver, e da década de 80 para cá, esse número ele tem crescido em uma velocidade incrível. Tá? Então, a partir dos anos 2000, a gente tem um crescimento ainda mais rápido, e hoje em dia a gente tem cerca de 1.000 meta-análises ou meta-regressões sendo publicadas em ecologia e evolução por ano. Tá? Então, vocês vão acabar se deparando com uma frequência cada vez maior com esses trabalhos na literatura. Eu vou pontuar para vocês, nessa figura, alguns eventos que eu acho que são importantes da gente ter em mente durante a disciplina. Tá? O primeiro deles, eu queria mostrar para vocês que existe um programa que se chama MetaWin. E esse programa, ele surgiu no meados da década de 90, acho que 97, 98, e ele é um dos primeiros programas que surgem especificamente para a gente conduzir meta-análise. O MetaWin, ele foi uma grande revolução quando ele foi publicado, e muita gente usou o MetaWin até pouco tempo atrás, tá? Até 2010, 2012, muita gente ainda usava esse programa. Ele tem suas limitações, e a gente vai falar sobre elas mais para frente, quando a gente estiver falando de análise, mas na época que o MetaWin saiu, ele foi uma grande inovação. Bom, muitos de vocês conhecem o R. O R o R é uma plataforma estatística, para quem não conhece, e o R surge em 2000. Tá? Então, a partir dos anos 2000, a gente começa no meio acadêmico a ter um acesso mais fácil às ferramentas estatísticas. E como uma plataforma aberta de desenvolvimento compartilhado, o R tem uma série de vantagens que são muito interessantes. Então, vocês devem conhecer, o R é composto por uma série de pacotes. Então, cada desenvolvedor pode criar o seu pacote e disponibilizar isso para o público.
Então, a partir dos anos 2000, a gente começa a ter acesso a ferramentas cada vez mais interessantes do ponto de vista estatístico para conduzir nossas análises e meta-análises. Mais para frente, um pouco, em 2010, a gente tem o surgimento de um pacote para o R que chama Metafor. Tá? O Metafor é um pacote especificamente para conduzir meta-análises usando o R como uma plataforma estatística. E o Metafor ele vem sendo desenvolvido de uma maneira excepcional pela pessoa que mantém ele. E de 2010 para cá, são quase 10 anos já de existência do Metafor, a gente viu que o desenvolvedor dele tem agregado cada vez mais funções que permitem que a gente faça meta-análises cada vez melhores e mais robustas usando o R. E no nosso curso, quando a gente chegar na parte prática, eu vou apresentar para vocês como a gente faz uma meta-análise usando o Metafor, que eu acho que é uma ferramenta sensacional e muito fácil de usar. Então, essa é uma linha do tempo sobre meta-análise em ecologia e evolução, com alguns eventos que eu acho que vale a pena a gente manter em mente. E o que vocês deveriam se importar com as meta-análises? Né? Se tudo que eu falei nessa primeira e segunda aula ainda não convenceu vocês de que é importante, eu queria mostrar, resumidamente, alguns pontos que eu acho que são importantes de vocês considerarem quando vocês estiverem pensando por que gastar tempo para aprender isso. Então, a primeira impressão que eu tenho, a primeira ideia que eu tenho com relação a por que é importante aprender a meta-análise, é porque a meta-análise, como eu já mostrei para vocês até agora, é uma maneira objetiva e informativa de resumir resultados da literatura científica. Então, a gente vai aprender a usar uma ferramenta que é muito poderosa para resumir dados de maneira objetiva. Como vocês acabaram de ver, as meta-análises estão se tornando cada vez mais comuns e vocês vão se deparar com elas com uma frequência cada vez maior quando vocês estiverem conduzindo o trabalho de vocês. Então, além de ter em mãos uma ferramenta que é muito, muito poderosa, vocês precisam entender como essa ferramenta funciona para vocês poderem lidar com essa informação na literatura científica. Uma outra questão interessante, que a gente poderia gastar alguma das nossas discussões falando sobre isso, é que as meta-análises elas tornam os resultados mais relevantes para quem precisa tomar decisão. E o exemplo que vocês estão vendo na tela agora é um exemplo de uma meta-análise que foi publicada em 2009. Esses dois gráficos que vocês estão vendo vêm do mesmo trabalho, eu vou colocar referência nos comentários para vocês. E esse é um trabalho que mostra o efeito da restauração de áreas degradadas e uma série de parâmetros de biodiversidade. Tá? Então, no gráfico de cima, vocês estão vendo a primeira barrinha mais próxima do eixo Y. Ela é uma barrinha que representa biodiversidade de maneira geral. E o que vocês estão vendo no eixo Y é uma medida de tamanho de efeito. E essa medida positiva quer dizer que aumenta, quando você restaura uma área, você está aumentando a biodiversidade naquela área. Seja lá qual métrica de biodiversidade você está usando para quantificar isso. Se vocês olham para as respostas no gráfico de baixo agora, da biodiversidade, nesse trabalho meta-analítico, vocês vão ver que em ambientes terrestres, tropicais, a resposta é muito grande quando a gente compara uma área restaurada com relação a uma área degradada. Tá? E o que vocês estão vendo em cima de cada uma dessas barrinhas, depois vocês olham com calma o paper que eu vou colocar nos comentários, é o número de tamanho de efeitos que foram utilizados para calcular cada uma dessas estimativas. Ou seja, se você está tentando tomar alguma decisão com relação a comparar a biodiversidade ou algum tipo de serviço ecossistêmico em uma área degradada versus uma área restaurada, uma meta-análise vai ajudar esse tomador de decisão a ter em mãos a síntese do conhecimento sobre aquele assunto. E, de certa maneira, isso é muito melhor de se utilizar do que você escolher, como a gente já viu, um exemplo ou outro exemplo para a tomada de decisão. A gente pode conversar mais sobre esse assunto da tomada de decisão e do papel das meta-análises nas nossas discussões. Além disso, um fenômeno que é super interessante, e eu tenho reparado isso ao longo do tempo que eu venho conduzindo meta-análises e conversando com colaboradores, é um fenômeno que vocês estão vendo aí em tela. Tá? Então, quando as pessoas aprendem a fazer uma meta-análise e, eventualmente, quando elas conduzem uma meta-análise, isso, de alguma maneira, melhora a forma como esses pesquisadores reportam os próprios dados nos trabalhos empíricos. E eu não sei se isso surge de uma frustração
de quando você está fazendo meta-análise, você se depara com tantos trabalhos que têm potencial de serem utilizados, mas que na prática você não consegue incluir por falta de dados, ou que os autores não reportaram os resultados de maneira adequada, que essa frustração toda faz com que você aprenda a reportar os seus dados de maneira mais adequada. Tá? Então, eu vou colocar também um link para esse artigo, que é um comentário que saiu recentemente na Methods in Ecology and Evolution, que mostra quais são algumas atitudes que vocês podem fazer para melhorar a reportagem dos próprios dados de vocês. Mas esse é um fenômeno que surge quando você aprende a fazer a meta-análise. Então, mais um motivo para vocês aprenderem um pouquinho sobre como fazer uma meta-análise. E a última coisa que eu queria falar para vocês nessa aula são os principais passos tem um erro aí no nosso slide, mas os principais passos de uma meta-análise. Tá? E eu consigo resumir esses principais passos em 5 atividades, e a gente vai olhar para cada uma delas com mais detalhe nas próximas aulas, mas são essencialmente 5 grandes passos que a gente precisa tomar para executar uma meta-análise. O primeiro desses passos, que não é de forma alguma uma exclusividade da meta-análise, é formular o seu problema científico. Então, esse é o ponto zero, né? Qual é a pergunta que você, como pesquisador ou pesquisadora, quer responder? E aqui, essa é a parte mais difícil de ensinar nessa disciplina, porque formulação da pergunta depende bastante da área de estudo de cada um de vocês, da experiência prévia de cada um de vocês. Muitas vezes, vocês vão ver, a gente vai gastar bastante tempo na disciplina discutindo formulação de pergunta, e essa é a parte mais importante, né, onde a gente começa. O que eu vou ajudar, eu posso fazer muito vocês, é pegar uma pergunta que vocês têm e tentar formatá-la para um modelo meta-analítico. Então a gente vai ver mais para frente que várias das perguntas elas não se adequam a uma pesquisa meta-analítica, mas talvez a algum outro tipo de pesquisa comparativa. O segundo passo da condução de uma meta-análise, depois que a gente tem uma pergunta estabelecida, é a gente trabalhar com um critério para coletar os dados. Tá? E aqui, quando eu digo um critério para coletar os dados, a gente tem uma série de passos, mas de certa forma, esses passos todos se resumem a gente conseguir encontrar todos os dados disponíveis sobre o assunto que vocês propuseram na pergunta de vocês. Então, quanto melhor for essa busca, quanto menos enviesada for essa busca, mais robusto vai ser o trabalho meta-analítico de vocês. E a gente vai aprender como fazer essas buscas da literatura para que elas se tornem menos enviesadas e mais abrangentes. Depois que a gente coletar os dados para a meta-análise, é importante a gente avaliar a qualidade desses dados. Então, durante o procedimento de redação do projeto, vocês vão estabelecer critérios para utilizar os trabalhos empíricos que vocês vão encontrar. Então, como pesquisadores meta-analíticos, vocês vão decidir quais são os critérios de inclusão na sua meta-análise e quais são critérios de exclusão para os trabalhos que vocês vão encontrar. Isso aqui é super importante, principalmente na hora que vocês estiverem argumentando com o editor de uma revista ou com o revisor, porque muitas vezes esses revisores vão perguntar por que vocês não incluíram o trabalho clássico daquela área na meta-análise de vocês. E vocês têm que estar preparados para mostrar que aquele trabalho clássico muitas vezes não cumpre um critério muito importante de inclusão para a meta-análise de vocês. Então, tudo isso tem que ser feito de maneira transparente e sistemática para que o leitor de vocês entenda quais são os passos para avaliar a qualidade dos dados. Depois que vocês tiverem avaliado os dados e decidido quais dados vão entrar no banco de dados final, a gente vai chegar no passo de finalmente executar a análise. Então, tudo que vocês viram até agora são protocolos de busca, são protocolos de avaliação da qualidade dos dados, de filtragem, e por fim a gente vai chegar no passo da análise de dados. E vocês vão ver durante a disciplina que isso não vai ser nenhum monstro de 7 cabeças, a gente consegue fazer essas análises com relativa facilidade hoje em dia, e é só importante a gente ter bastante consciência da estrutura dos nossos dados, a gente vai falar sobre isso, e quais são os modelos mais apropriados para a gente utilizar para gerar essas estimativas meta-analíticas que a gente tem interesse. Além disso, a gente vai ver que não basta só a gente executar a análise meta-analítica. A gente vai ter que executar uma série de testes associados a essa análise para ter certeza de que a gente não tem nenhum problema com o modelo meta-analítico.
Por fim, o nosso quinto passo, ele envolve reportar e publicar o que a gente encontrou. E de nada adianta a gente fazer um projeto muito bonito, a gente ter uma metodologia sólida e robusta, ter um modelo bem estruturado, se no final das contas a gente não vai reportar de maneira adequada e não vai publicar essa síntese da literatura. Então, esse talvez seja o passo mais importante, mais complicado e que a gente vai desmistificar um pouquinho durante a disciplina, que é redigir um bom manuscrito que vai ser utilizado por um grande número de leitores. Tá? Então, vocês precisam lembrar que uma meta-análise é um trabalho abrangente que muitas vezes vai mover um campo numa determinada direção. Então, vocês têm que ter consciência de que uma redação transparente e clara vai ajudar muito vocês a divulgar esse trabalho da melhor maneira possível.